Boa noite a todos os nossos ouvintes que são conectados aqui a mais um programa de Dois Irmãos. Um programa que fala somente sobre as coisas boas aqui dessa cidade, que é sobre educação. Um programa que nós temos toda quarta-feira. Então, convide as pessoas que estão perto de vocês, compartilhem, comentem. E hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas. Então, nós temos a professora Eliane Becker, que vai falar sobre essa parte, a professora Sabrina, a aluna Bruna, da Albano Hansa, que carregou a tocha, né, enquanto a honra, e o pai dela, o seu Valmir. Então, vou passar aqui para a professora Eliane para falar um pouco sobre essa questão, da importância que tem os jogos entre as escolas, né? Essa semana, quando teve da Afonso Wolff, nós fomos lá assistir, os alunos, né, participaram, torceram, sempre tem alguém que ganha, alguém que perde, mas faz parte, né? E daí a importância do pessoal participar. E aí a Bruna vai passar, né, com uma excelente aluna que deve ser do 8º ano, vai falar então sobre a honra de carregar essa tocha. Então, professora Eliane, vou passar para ti agora. Boa noite a todos os ouvintes, professora Márcia, editora Alan Caldas, seu filho Adam, né, seu Valmir, Bruna, professora Sabrina. Bem, as Olimpíadas, então fazem 22 anos, então eu, o marido da professora Sabrina e demais, tem 5, 6 professores que ainda estão na rede municipal, que iniciaram as Olimpíadas de Dois Irmãos. O próprio professor Astério, que comanda o esporte, junto com o Sérgio Kretz, né? Na primeira Olimpíada eles não estavam ainda em Dois Irmãos. Na época o chefe era o Gerard Altenhofer, né? E se iniciaram as Olimpíadas muito pequenininhas. Não tinha ginásio em Dois Irmãos. Então nós tínhamos o ginásio Santa Cecília, o ginásio da Escola 10 de Setembro, e eu me lembro do ginásio do União. As escolas praticamente não tinham uniforme, né? O 10 de Setembro tinha, porque tinha já, há muitos e muitos anos, eles já competiam o GER, que são os Jogos Estaduais. Mas o município, como tinha escolas até 5ª série, na época, então não tinha. A escola Afonso Wolff também já participava, já estava crescendo, já estava com o ensino médio, então também já tinha uniforme, mas muitas vezes a gente emprestava nossas camisetas que estavam sobrando para a outra escola poder competir. E lembro bem que a primeira Olimpíada que teve, como professora, eu e o professor Cláudio Naito, em 10 de setembro, nós levamos 16 troféus de 21. Né? Só que o que aconteceu ao longo dos 22 anos? Hoje, né, professora Sabrina, a gente vê que não existe mais a escola favorita. Tanto que a professora Sabrina está conquistando muitas medalhas, né? Então, isso tudo pelo trabalho dela, junto com a professora Rosane, os estímulos que as direções dão, né? Hoje eu estou na escola Afonso Wolff, mas eu trabalho em outras 8 escolas do município com projeto, aqui em Dois Irmãos, que eu estou cedida do Novo Reuter para cá. Então, a gente começa a valorizar mais ainda a educação de Dois Irmãos quando tu trabalha. Sim. E tem um conhecimento assim de perto destas escolas. Então hoje a Olimpíada ela é o que ela é hoje devido ao trabalho das escolas, né, que elas fazem, que são os profissionais de educação física, junto com a direção, CPM, alunos, né, que a gente não pode esquecer, porque eles é que regem, né, se eles vão ou não vão, e os pais, tem um pai aqui, por deixar a sua filha ir competir. Porque hoje ainda temos a resistência de algumas famílias em confiar em nós, professores, em deixar o seu filho ou sua filha o dia inteiro num ginásio sob nossos cuidados. Isso também acontece. Se eles soubessem, né, como nós cuidamos e olhamos o tempo todo para eles, para ver, né, se eles estão bem. Lembramos de tomar água, a questão da alimentação, se estão sentados no chão, né? Lembra que tua mãe falou, então assim, porque é uma extensão, né? Nós somos professores, mas tem esse olhar todo especial. Mas isso são poucos pais que não querem assim, ou que têm essa resistência. A maioria, acredito que queiram, né? A maioria apoia. Grande maioria apoia. E é um incentivo para eles, assim, o momento da Olimpíada é um momento de integração. Né?
Claro que a gente vai para lá, quando chega lá a gente quer ganhar, né? Mas antes disso, pelo menos eu, como professora lá na escola, sempre falo, né? A gente está indo para participar, vamos passar fora, outra experiência, vamos para outra escola, né? E aí, como tu disse antes, mas a gente lembra, é uma extensão de casa, né? Olha o lixo, faz o quê, né? A gente Que fica com esses cuidados isso, né? Tu leva teus alunos e naquele momento eles são os teus filhos, né? Sim. Tu cuida deles nessa parte ali. E eles indo para outra escola para competir, eles também aprendem a questão do respeito no outro espaço, né? A questão de como eles estão representando aquela escola num outro ambiente, numa outra cidade, muitas vezes, né? Para eles é importante ali, a questão de participação, do sedentarismo, que nós temos uma boa garotada que é muito sedentária. Então, quando nós conseguimos fazer com que participem, isso é um estímulo muito maior. O que eu tenho de experiência, assim, a Olimpíada, para você ter ideia, quando surgiu a Olimpíada eu estava dando aula na Escola 10 de Setembro. A Escola 10 de Setembro, nas Olimpíadas, ela deve ter formado hoje, em Dois Irmãos, nós temos no mínimo 5 professores talvez trabalhando nessa área, ou mais, só que aqueles que eram meus alunos. Fora que talvez já tenham passado na escola do ano antes e demais escolas, né? E uma que segue assim, eu me vejo nela, é a professora Bruna Cole, que participou da primeira Olimpíada, na 4ª série, hoje 5º ano, né? Ela foi a primeira aluna que participou do futsal pré-mirim e câmbio. E eu lembro que no 10 a gente fazia prova prática, prova teórica, né? Levava em todas as competições do município, fora do município, né? Para eles terem vivência. E o que a Bruna vai perceber lá na frente, que quando ela tiver um desafio de um vestibular, de um desafio de um emprego e outros desafios da vida, ela enfrenta mais fácil, porque ela já passou várias dificuldades que foram proporcionadas em Olimpíadas, tanto faz se é na escola de matemática, de língua portuguesa, ou que nem nós agora que são jogos escolares. Então, esse aluno que traz essa vivência, ele sabe perder, ele sabe, psicologicamente, ele absorve isso e vai ser um desafio para ele, né, suprir essa dificuldade depois, e ele sabe ganhar também. Isso alguns não conseguem aprender porque, vamos supor, não se esforçam para ter o mesmo desenvolvimento no esporte como ela, né, o gosto, e porque as oportunidades a gente dá, né, professora Sabrina, de igual para igual, e pelo interesse que depois, né, infelizmente, a gente percebe no ensino médio que eles perdem, né? Essa questão, porque sempre, claro, a gente sempre diz para os alunos, né, vão participar, mesmo que tu não saiba jogar tão bem assim, participa, mas nós sabemos, né, que todos quando entram na quadra, todos querem receber, sair de lá vitoriosos. Mas eles também vão aprendendo que se porventura algo acontecer e eles não vencerem, eles também vão saber gerenciar isso aí. É aquele não de pequenininho que alguns aprenderam e outros não. Então tu vai saber driblar esses problemas e quando surgirem, tu vai saber gerenciá-los de uma forma muito melhor. Né? Porque a garotada que não participa de nada, nem de matemática, de português, de educação física, de nada, eles não vão saber lidar, enfrentar os problemas quando eles surgirem. Então, assim, quando os professores de educação física realmente incentivam, porque isso é muito importante, o quanto o professor de educação física faz a diferença na vida de um aluno para que ele depois queira seguir adiante. Né? Eu lembro do 10, eu participei de um revezamento lá em Cotim, numa escola. E são memórias que a gente tem. Olha que eu nunca fui atleta. Educação física era algo assim que hoje eu estou praticando muito mais. Na adolescência e antes eu preferia um livro a praticar algum tipo de esporte. Mas é importante que as pessoas saibam isso ali, que sejam incentivadas desde pequenas. Né, Bruna? Como é que é essa questão de carregar a tocha? Tu é assim, aquelas atletas, participa de tudo? O pai te leva para todos os lugares? Como é que funciona isso? Olha, eu tento. Assim, foi uma honra muito grande
poder carregar a tocha, porque eu não esperava conseguir algo tão Importante, importante, dá pra se dizer. Porque a gente normalmente ia para as Olimpíadas na intenção de querer conseguir ganhar alguma coisa, mas aí, por questão de ganhar várias medalhas ano passado, eu consegui realmente carregar a tocha esse ano. Quantas medalhas, mais ou menos? Foram 6 medalhas, 4 de ouro, uma prata e uma bronze. Em que modalidade? 3 no atletismo, que era corrida de 100 metros, salto em altura e revezamento. E primeiro também no handebol. Daí o segundo lugar foi no futsal e quarto lugar foi no vôlei. Nossa, ela criticou você de aluna. Ela assim. é dedicada para tudo. Todas as disciplinas? Ou só é do esporte? Como é que funciona isso na sala de aula? Eu prefiro mais esporte mesmo. Mas tu consegue bem as disciplinas também? Não, até que sim. Tu é daquelas alunas assim, perfeitas em praticamente tudo. Perfeita, não diria. Esforçada. Esforçada. Como isso é importante? Porque a gente vê assim, a garotada assim, para conseguir fazer com que participe de tudo, né? E a Bruna consegue. É no vôlei, é no futsal, é na corrida. Que maravilha, que honra, né? E participa do grupo de dança da escola, participa do grupo de dança de gaúcha do bairro, né? Tem tempo assim para descansar ou assim? Tem. Ainda Como é que tem. é? A gente tem que levar assim para cima, para baixo dos lugares, buscar? Ou como é que funciona? Porque ele é urbano, é tudo na escola que acontece, né? Tem tudo ali. Sim, na escola urbana, normalmente ela vai já de tarde sozinha, né? Fica próximo. Quando tem aula de dança, daí a gente leva, busca, curso de violão também, ela está se esforçando. Exatamente, ela está participando, né, de muitas modalidades para poder depois decidir qual é o caminho que vai percorrer. Mas pelo menos ela não vai poder dizer depois que não tentou, que não está participando. Em algum caminho depois ela vai seguir, mas é uma artista, uma atleta bem completa. E eu vejo que a garotada que participa de mais atividades, ela é mais ativa em tudo, ela é mais desenvolta. E tem um raciocínio mais rápido também, porque é complicado na sala de aula hoje querer que eles façam um diferencial. Para tudo eles têm assim não são motivados. E aí surgem muitos problemas que a gente está comentando hoje, questão da depressão, questão da ansiedade. Então, por exemplo, quando participa de muitas atividades, já está trabalhando esse teu lado intelectual, emocional, é mais fácil. Vocês que estão nessa área, acho que tem mais propriedade para falar sobre isso, sobre o incentivo da educação física. O que eu ia dizer? Quando tem as competições, né? Ontem, olhando a equipe Afonso Wolff e sabendo quais equipes iriam para a final, sabendo que a Albano Hansen iria para a semifinal, e você, se tudo desse certo, você iria enfrentar ou o Albano Hansen ou a Paulana, que estavam se destacando, mas às vezes você vê que teu time não está com o goleiro que iria tornar ele perfeito. Sim. Mas que tu ainda, dependendo a confiança dele, né, ou talvez a sorte, você iria ali. E isso fez a diferença ontem na escola Panorância. Né? Ela estava com um goleiro que estava muito confiante, ele defendia bem, e por mais que a minha equipe atacasse, jogasse para dentro do gol a bola de handball, o goleiro, né, fazia ótimas defesas. Rafael. Né, o goleiro Rafael. E o Rafael no final foi para os pênaltis, e o Gustavo, eu tenho que agradecer ele até uma hora, cobrei dele, poxa, né, nós tínhamos virado o jogo, era só permanecer ali e conseguir defender. Claro que no handball você diga assim, a culpa é da defesa, no futsal também, a não ser que faça uma bobagem, um gol assim. Chega a bola no goleiro. Mas assim, a pressão era grande do número 7 da Albano e do goleiro que fazia defesas muito difíceis, né?
E a pressão, né? Poxa, você está perdendo, você empata o jogo, você vira o jogo. E em poucos minutos vira um empate, vai para os pênaltis. E agora? Quem tu vai culpar? O que não defendeu, o que jogou para fora, o que jogou em cima do goleiro, né? Então, assim, o menino dela na primeira bola jogou em cima do meu goleiro. Ah, felicidade, né? E o meu jogou para fora. Então, assim, a felicidade de um, a tristeza do outro, né? E ela levou, se for ver, por mais que o meu conjunto era positivo, né? Tem que reconhecer que ela jogou todos os jogos, eu lembro todos os jogos, né? E só no final, daí eu acredito que as equipes finais, que era a Paulada, que eram muito parelhas, e aí entrou o emocional de novo nessa briga. Porque, poxa, aí aquela questão, você viu também a Paulada jogar bem. E eram duas equipes, a Albano jogou bem, a Paula jogou bem, e quem? Como é que gerencia nesse momento? Assim, como administrar? São colegas, mas naquele momento vocês são rivais. E tem muito que acontece, né? São amigos fora de campo e lá dentro, né? Não podem ser tão amigos assim, porque todos querem ganhar. E uma coisa que chamou a atenção ontem, havia 9 equipes. Nenhum dos meninos, que vamos supor, teriam em torno de 90 atletas jogando, 9 escolas, né? Em torno de 10 alunos por equipe, né? Dá para inscrever. Nenhum deles se empurrou, nenhum deles deu um soco, nenhum deles fez uma coisa, antijogo, né? Então eu acho que isso ontem, tudo foi decidido na quadra, entre o gol que fez ou o gol que levou. E acabou. Ah, perdi o jogo, ok, parabéns para a Bruna, vou lá pro meu cantinho para o próximo jogo. Isso me chamou muita atenção, porque era handball, que é um jogo de corpo, de contato. Então, assim, eu achei ontem muito positivo os nossos alunos. Isso se deve a que trabalho? Ao trabalho que vocês fazem antes com eles, durante os treinos, aliado ao trabalho que os pais fazem em casa? A que se deve essa harmonia? Porque nós sabemos que quando está um jogo, né, às vezes os ânimos se aquecem um pouquinho. Eu acho que com certeza é um conjunto, né? E durante a premiação até o Astério comentou, né? Parabéns pela disciplina das equipes. Né? E muitos se conhecem de outros lugares, como eles já estão no 9º ano, a maioria, então eles vêm desde pequenos, né? Jogando contra, então eles já se conhecem. Né? Muitos vão no União juntos, né? Eles têm uma convivência fora das Olimpíadas. Então, claro, teve alguns encontrões, algumas coisas, mas desculpa, né? Ou levanta aí, vamos de novo, né? É assim que vai. Eu acho que essa harmonia deles, junto com o que nós ensinamos, é excelente. Tá valendo, né? Bruna, já aconteceu assim de jogar assim contra tuas amigas? A gente joga na escola, mas para treinar. Mas numa competição. Nas Olimpíadas a gente procura fazer amizade com as outras escolas, algumas gurias, que a gente vê que também tem interesse em fazer amizade. A gente procura fazer amizade e manter durante as outras Olimpíadas. Assim, pra jogar contra é um pouco ruim, porque procura não machucar, procura não esculachar também, e daí acaba ficando difícil até. E quando vocês vão jogar jogando, assim, digamos assim, vocês vão na outra escola jogar. Os alunos de lá, eles vão fazer torcida, obviamente, da casa, né? Isso não inibe vocês um pouco, não deixa vocês nervosos, ou vocês já são preparados? Como é que funciona isso lá dentro, quando vocês estão jogando e a torcida está para o outro time? Olha, nervoso, eu acho que qualquer pessoa fica mesmo sem ter torcida. Mas, assim, tem que saber lidar, porque se fosse na nossa escola ia acontecer a mesma coisa. O nervosismo no meio do jogo a gente nem percebe mais direito, porque prestar tanta atenção assim no jogo que acaba esquecendo que tem gente lá fora olhando. É o foco que vocês têm diferenciado ali. E esse foco é que faz diferença nas outras disciplinas. Né? Porque muitas vezes esse atleta que tem essa disciplina, ele consegue se organizar em todos os trabalhos. Claro, nós já comentamos muitas vezes com os professores, nós temos aquele aluno que ele não gosta de estudar outras matérias, ele é excelente
ali no campo. Pode acontecer também, porque ele não consegue se prender a uma leitura, por exemplo. Ele prefere o agito. Porque ontem meus alunos, quando foram assistir as Olimpíadas na escola ali, eu pensei, assim que todos me derem o nome lá do livro, vocês conseguem, e todos realmente me deram, assim, nunca foi tão rápido para eu conseguir o nome de uma matéria, porque eles queriam assistir os seus colegas jogando. Então, e hoje também, que vai ter jogo, a gente percebe que fica um clima diferente no ar, porque as pessoas, querendo ou não, elas gostam do esporte. O que dificulta é eu querer participar, né? Como é que funciona, por exemplo, tem time nas escolas o suficiente, ou vocês precisam procurar motivar para que eles participem? Como é que funciona essa organização para formar os times? Bem, no município, as professoras que escolheram os alunos, né? No meu projeto, cada escola é diferente. Na escola Afonso Wolff, a gente tem dificuldades mais no ensino fundamental, na categoria mirim e infantil, porque tem menos alunos. Por mais que tenha o ensino médio na escola Afonso Wolff, quase todos são da categoria juvenil, ou seja, já vem do município, né? Praticamente fora da idade, então, né? E daí eles não conseguem aproveitar tantos jogos. Mas os poucos que tem, a gente tenta, né, perguntar, olha, tu já jogava? Que nem agora no atletismo, né? Você quer participar? Quem quer participar? Quem quer participar do ping-pong? Quem quer participar do xadrez? Porque tem uns que se destacam, mas não adianta eu colocar a Bruna e ela não quiser ir. Sim. Então, lá no ensino médio, você tem que ver que compromisso que eles têm, tem que respeitar muito eles, diferente que no fundamental. No fundamental, então, a gente trabalha a parte do atletismo e convoca ele leva o bilhete para casa, pergunta para o pai se pode ou não, ele retorna e praticamente 100%, se ele não tem um médico ou um outro compromisso, ele participa. E no ensino médio já é diferente. Como eles trabalham, como eles já têm outros focos, né? Tu tem que normalmente tu pergunta, mas tu vai ir mesmo, porque daí eu vou dar chance para um outro que vai querer. Então a gente tem, que nem esse sábado, a gente tem o futsal juvenil, só tem 4 equipes, Primavera, Pauarina, Afonso e 10. E eu já troquei 3 alunos. Um se machucou, só no masculino, 3. Um se machucou e 2 tem outro compromisso. E meninas também, se eu não me engano, já estavam em torno de 3. Então, no juvenil, além de praticamente não ter times, a gente tem que ficar trocando. E isso não acontecia nas primeiras Olimpíadas. Nas primeiras Olimpíadas, nós trabalhávamos de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, manhã, tarde e noite. E além do juvenil, tinha o livre. Então, se o pai da Bruna estivesse estudando, ele poderia jogar. Sim. Né? Então, era além dos 17, era dos 18 até os 30, que estivesse dentro da escola, não estava jogando. Então, assim, isso também mudou. As categorias foram diminuindo e talvez no ano que vem sequer vai ter a categoria juvenil. Né? Então, mas tu acha que isso acaba acontecendo em função dele? Porque antes, né, logo iniciava, ou ele estudava à noite e trabalhava durante o dia, e agora não faz tanto tempo assim que existe no meio turno, né, que ele trabalha, ele começa à tarde, então ele se estende um pouquinho mais, e ele pode continuar a estudar de manhã. Se deve a isso, ou se deve ao fato de que há um sedentarismo maior entre os adolescentes? Ou é um pouco dos dois? Assim como a sociedade mudou, eu acho que esse compromisso também mudou. Claro que hoje nós temos só mais a escola Paulo que tem o ensino, o EJA, né? Mas na época tinha a Paulo e tinha, não sei se era na Mateus, no Bela Vista, a Felipe, ou na Harmonia, nós tínhamos 2, né? Se vocês forem ver, a Escola Imaculada Conceição também está sem o público de ensino médio, por mais que alguns alunos tenham ido para o 10 e outros para a Escola Afonso Wolff, o nosso público de ensino médio nessa categoria também diminuiu, porque daí eles vão estudar fora de 2 irmãos, entre Votina, Hamburgo e mais Sapiranga, mais escola. Então a gente está com um público menor e a gente vê esse compromisso também tá difícil, assim, sabe? Então não é muito a sério. A prefeitura até tenta, né? A gente pode escrever quantas equipes quiser, quais categorias quiser,
Só que eu não tenho como cobrar das escolas do município, porque eles têm até o 9º ano, Sim. e o 9º ano teria que ter, então, muitos repetentes, coisa que a gente não quer, né, para ser juvenil. E a categoria, como elas têm uma escola menor, né, por maior que seja o banco, mas ela ainda é pequena, pela quantidade de alunos que tem no 10º Afonso, então eu vejo que no município também ela fica feliz em juntar equipes para o infantil e formar essas equipes, então sobram poucas pessoas para o juvenil. Isso é uma pena, né? Porque, querendo ou não, esse trabalho ele é completo. Né? Por a Bruna, quantas medalhas eu tenho ali, né? A Bianca, minha filha do meio, também tem várias assim, de atletismo, de vôlei, porque ela quando ela entra no ginásio da escola, ela morre de saudade, porque, querendo ou não, quando tu sai do ensino médio, tu não tem mais aquele que ela jogava no set point, então faz falta, né, dessa competição. E ela é o tipo de atleta, quanto maior for a competição, mais ela ama jogar, né? A competição é o segundo nome dela. Então, mas a gente não encontra assim, muitos atletas assim. Eles gostam de jogar, mas se eles tiverem outro compromisso, eles vão acabar indo para lá. Então, a gente trabalha todo esse lado, realmente, do compromisso, de participar. E o fundamental é ter ainda essa garra de participar. Depois entra uma fase um pouco mais complicada, né? E a questão dos treinos, porque eu vejo isso também, faz falta nas escolas, porque o treino acaba tendo que acontecer assim, eu preciso da tua turma 3 alunos, né? Então eu 3 jogadas, a tua turma eu preciso de 4, né? Então acaba não tendo um horário para treinar. E a gente sabe, né, que precisam treinar, né? Questão de ataque, né, Bruna? Quantas vezes vocês treinaram para participar? Ou quantas vezes treina quando vai para as competições? Olha, a gente joga bastante e estuda bem a modalidade que a gente compete na educação física. Daí, de tarde, na escola, no contraturno, dá para se dizer, a gente também tem o projeto de esportes, que é a professora Ana. E também, às vezes, algumas pessoas, a gente se une no ginásio da escola, paga um horário para jogar, só que daí é mais por brincadeira mesmo. Não é uma coisa tão séria assim. E esse projeto, como é que funciona? Alguns poucos professores do município têm projeto de esportes, né? Esse ano que a Profirione, então, está em 8, né, Ivane? Eu estou em 8, cada escola tem uma modalidade praticamente diferente. E algumas categorias, não todas as categorias, não fecha os horários. Na escola Albano, eu tenho a categoria de 4º e 5º ano, que pega a categoria pré-mirim do câmbio e futsal pré-mirim. Então, metade quase do time vinha treinar de manhã, na quinta-feira de manhã, e a outra metade tem aula, né? Então eu consegui juntar por causa da aula, né? Eu consegui juntar eles 2 vezes para jogar juntos. Mas que nem a Bruna colocou, quando tu consegue pegar a equipe inteira e colocar para eles e descobrir quem, né? Passar a segurança para eles, né? Porque eu sempre falo para eles assim, tem várias situações, tu pode ganhar o jogo, ok? Tu pode estar empatando o jogo, mas a outra equipe pode estar virando uma situação. E aí? Como a Bruna vai reagir? Como ela vai administrar a vitória, ela estar perdendo, e como ela vai conseguir virar o jogo para ganhar? Ou para permanecer empatado, porque depende do resultado, ela sai favorecida também. E isso tudo entra na parte psicológica dela e das demais colegas dela. Como ela administra. Como nós, professores, fazemos eles entender que tem 1 minuto e meio e a gente precisa fazer um gol e não levar. Então a gente precisa defender, cuidar da nossa defesa e ao mesmo tempo eu preciso ir contra a outra equipe e atacar, né? Então essas questões e os projetos, a gente vê bem. As escolas que têm projeto, que trabalham mais o aluno, lapidam ele, tem resultados melhores. É verdade, porque se tu para pensar, eu não assisto tantos jogos assim, porque eu não sou muito dessa área aqui, mas a gente percebe, quando um time começa a levar muito gol, ele se desanima de tal forma que para fazer a virada é muito difícil. Aí entra essa questão psicológica, né? Essa questão de lidar, de incentivar, de fazer entender e trabalhar com estratégia. Então, quantas situações
um jogo, sei lá, um atletismo, o esporte em si também traz. Tu saber lidar com a perda, tu saber competir, saber lidar com o nervosismo, né, que é uma coisa, é algo extremamente natural em algumas pessoas, saber focar quando tem lá fora uma torcida contra um favor, saber onde, tem muitas estratégias, né, no jogo. Então é algo que nem a Bruna é uma atleta praticamente completa, né, que tem quase todas as categorias, então ela sabe, né, ali eu preciso melhorar. E aí entra a questão do técnico também, do professor, saber trabalhar isso aí. Eu tive uma situação que eu estava cuidando da escolar no final do ano antes. Então, aqui como lá na Afonso, tem mais escolas que a gente vai, a torcida vinha durante o jogo da escola dela, né? Então, estava o Carmo jogando contra o Albano, né? Então, as meninas, nossa, Albano. Então, ela já estava se destacando ao Albano, porque estava ganhando todos os jogos. E eu fiquei feliz pela minha equipe, porque elas não estavam conseguindo fazer gol. Ninguém estava conseguindo fazer gol contra o time feminino da Albano. Mas as minhas alunas da área, as alunas da área onde eu estava cuidando, conseguiram fazer o único gol contra o Albano antes. Daí eu até brinquei com a diretora Letícia. Eu perdi todos os jogos, mas eu fiquei feliz que eu não, né? Mas minhas alunas foram as únicas que conseguiram furar a tua defesa lá no gol, né? Então, assim, mas a gente vê, assim, o conjunto, os passes, a técnica que foi trabalhada, a questão de quando a torcida vem, agora vem torcida, né? Então, você tem que fazer teu time, esquece a torcida, joga teu jogo. O fato de tu errar um lance e tu ser vaiado, né? Poxa, eu preciso continuar. Então, por isso que eu digo, as Olimpíadas, elas são uma aprendizagem, né? Tanto para nós professores, porque daí a gente sabe o que nós temos que melhorar no ano que vem, né? E eu acho legal, assim, da Escola Humanos, que ela vem crescendo. Dá para ver, assim, professores também, depende de nós, né, Sabrina? Professores engajados, como eles vão crescendo dentro da escola, os seus alunos também, porque eles se identificam conosco, né? E outras escolas pequenas, então, que não conseguem porque não tem aluno. Mas muito depende do professor. Hoje, claro, nós temos todos os professores qualificados nas nossas escolas, mas a gente vê isso, assim. O professor mais competitivo, o professor não tão competitivo. Eu já jogo junto, já sou mais alterada. A professora já é mais calma, né? Pode levar gol, ela não se desespera, já leva o gol, já. Não pode ser. Então, ela administra de um jeito, já, né? Daí, e é positivo para os dois, os alunos se acostumam conosco, né? Sempre brinco que a professora Cristina é mais boazinha, eu sou mais brava, né? E às vezes, quando eu pergunto, quando eles vão com ela, vão comigo, tá aí, com quem vocês preferem? Professor, preferi me contigo. Então tá. Né? Porque eu tenho um jeito de cobrar e a outra professora tem outro, né? E novamente, eu acho assim, que todas, né, que nem a professora Sabrina colocou, todos deveriam ter horários para trabalhar a técnica com os seus alunos, porque a gente acaba cobrando da Bruna e dos demais colegas coisas que a gente não tem como fazer na sala de aula. Na sala de aula, né, professora, não tem como cobrar de 25, 30 alunos que eles todos tenham o nível da Bruna. Então a gente tem que respeitar muito as habilidades de cada um. E dali, você normalmente dessa sala de aula tu tira os que teriam condições de ir para uma competição. Então muitas vezes o time não tem entrosamento porque você pega da turma 8-1 alunos, 8-2 alunos, da 9-1 alunos e tu junta, né? Faz um bolo ali. Então eles se encontram no segundo jogo. Na primeira partida eles estão se conhecendo e na segunda partida daí eu já sei para quem passar. Isso acontece bastante também, quando a gente não consegue treinar. Lá na Futebol, por exemplo, a gente não consegue treinar e a escola, né? Porque é uma escola muitas vezes estadual, muitas vezes, tanto do município, muitos pais não contribuem naquela taxinha espontânea, fica mais difícil ainda. Então, assim, a gente tem, quanto mais tu consegue preparar o aluno, melhor os resultados tu tem. Isso assim, os professores da escola estadual querem fazer muito, né? Porque o município não tem ensino médio, né?
Então, quando terminam o fundamental, eles ou vão para uma estadual ou eles vão para uma particular, né? Permanecem na cidade ou saem. Então, eu percebo que tem muita essa situação assim, a escola estadual, o governo precisa pagar. Mas muito e bastante mesmo, quem está por dentro sabe do que eu estou falando, são os professores da escola mesmo que faz. Então, essas questões de saída, de levar, deveria ter um momento maior para que os alunos pudessem treinar. Porque eu vejo isso pelos meus filhos desde pequena, assim, se eles fossem mais incentivados, é questão de tempo e espaço. Né? Espaço até tem, mas é a questão do tempo. Por exemplo, se vai pegar alunos de várias turmas para jogar 2 ou 3 jogos, mas eles não se conhecem muito para saber como é que funciona o psicológico, como é que funciona o jogo, o método de cada um. Então faz falta essa parte de ver um momento maior para treinar. Mesmo tendo horário de projeto, tenho 2 horas semanais, né, lá no Albano, o horário que eu estou disponível, muitos não podem participar, né? Então a gente tem um número restrito, assim. E aconteceu esse ano de eu ter que, vem tu, e vamos jogar. Foram jogar juntos na Olimpíada só, né? A maioria vai no projeto, mas metade, assim. A outra metade não. Então, no vôlei do Mirim, sexta-feira passada, foi o que aconteceu. A gente pegou eles, assim, não vão no projeto, a maioria das gurias não vão no projeto, e deu a casualidade de ficarem em primeiro, né? Parabéns, tem que jogar bem. É que isso aí é uma questão, a própria estratégia de vocês. Né? Porque vocês, professoras, vocês já conhecem os alunos, né? Então, em cima disso, dessa organização, vocês já têm esse radar mais trabalhado, já sabem onde colocar, né? Porque não é que nem na sala de aula, tem cadernos que eu nem precisaria olhar, porque eu sei quem é o aluno que vai estar com ele completo, quem é o aluno que vai jogar a resposta. Assim são vocês no esporte. Vocês já sabem, né? A Bruna, por exemplo, provavelmente tu sabes para que time, para que parte é para colocar a função da Bruna, que sabe como é que ela vai jogar. E assim acontece com os teus alunos. Então, esse trabalho, esse olhar diferenciado que o professor faz, que sabe onde colocar, né? Por isso que dá certo ainda. Apesar de tudo, ainda funciona. Deixa eu dar uma lida em algum pessoal que está olhando. O Ralph Fenner está assistindo, está em gás. A Mari Flávio, depois aqui a Letícia Soares, o editor Alan Caldas, a Leila, nossa colega, minha parceira por grupo de vez em quando, o Nathan Gitter, a Ilane Gribler, a minha irmã, Margarida Stein, jogando, a Cirlei Moraes, Vanderlei Arraro, nós, parabéns, Bruno, temos muito orgulho de você e das provas, né? Então, o pessoal pode se conectar, compartilhar ali, porque a Olimpíadas é isso aí. Fazer com que os alunos participem de mais modalidades e talvez alguns de vocês. Como é que vocês escolhem em modalidade vocês vão colocar os alunos? É pelo que vocês já observam na sala de aula? Esse é bom nessa parte ali. A Bruna vai para lá. No jogo de xadrez, eu diria que você tem que colocar as peças no tabuleiro, né? E pegar a peça para atacar na jogada correta, né? Então, se você for ver, eles podem participar em 3 modalidades. Mas para a Bruna, por exemplo, tem 4. E aí, eu coloco a Bruna no handball, no vôlei, no futsal, ou no basquete, futsal e vôlei. Então, e quem vai jogar com ela? Então, você faz, né? Você escala, colocou a Bruna, ela é a tua melhor atleta, tá? Eu vou colocar ela, então, com a Márcia, ou eu vou colocar com a Sabrina, mas eu já coloquei as 3 juntas. E agora? E a Eliane? Vou colocar com quem? Mas não posso deixar a Eliane sozinha, tá? Então, a Eliane vai jogar com a Márcia, e a Bruna joga com a Sabrina, 2. Então, você tem que... Porque assim, que nem a professora colocou, tu não leva só uma equipe para participar, né? A gente, a princípio, quer ganhar. Sim. A gente sabe já as condições até onde tu pode ir. E eles nos surpreendem, que nem a professora Sabrina colocou. Ela escreveu uma equipe, né, onde ela só trabalhou na sala de aula. Não tinha treinos por fora de voleibol, né?
Mas o que entrou bastante? Além dela ter feito um bom trabalho, né? Porque elas tinham um saque muito forte. E elas eram... Deixa eu elogiar porque eu sei, porque eu joguei contra elas. Estilo teu saque da Cristina? Olha, era o meu passado. Elas sacavam por cima, sim, e confiantes. Isso que me chamou a atenção da equipe da Pano Hansen. Porque eu fiquei em segundo pelo Afonso Wolff. E as minhas meninas, né, que são alunas da Cristina, elas foram evoluindo psicologicamente. A aluna Raika, com todo respeito, eu sempre erro o saque. Raika, então agora tu vai acertar. E daí ela errou. Raika, confia em ti. Aí terminou a primeira partida e disse, Raika, agora tu vai treinar na lateral da quadra. Como era lá no Afonso, né? Então nós podíamos treinar ali, porque normalmente no ginásio na parte de fora não pode. E ela foi lá sacando. E era contra o Imaculado o outro jogo. E eu vi as meninas do Imaculada dando toque perfeito, a professora treinando toque lá na arquibancada, elas dando um saque forte, que você falavam, próxima partida eu vou perder. Só que daí as alunas da Afonso Wolff entraram confiantes contra a equipe da Imaculada. Mas eu estava preparada para perder aquele jogo. E aconteceu ao contrário. Porque daí veio a torcida do Afonso Wolff, as nossas confiaram no saque da Michete, no toque delas, e elas ganharam o jogo. Aí eu cheguei na professora da Imaculada e disse, olha, eu estava preparada para perder esse jogo, porque qualidade em saque, passes, né, Sabrina? O time da Imaculada estava... Mas só que se perderam na parte de novo, né, entrou um direito de confiança. Porque elas sofreram pontos, né? Nossa, sofremos ponto e agora, né, administra virar o jogo. Não conseguiram. Aí foi pro segundo set, e aí perderam 2 seguidos já, né? E isso daí que ela colocou. Se tu faz um trabalho muito bom, né, onde o aluno quer aprender e ele leva isso para a quadra, porque eu disse, não, mas olha, não tinha um nível tão alto assim. Praticamente era como se as meninas estivessem jogando contra os meninos, né? Então, pense que tu está jogando na sala de aula, na aula de educação física contra os teus colegas. Isso coloquei para elas. Tem alguma diferença? Eles também não sacam por cima, vocês também não dão 2 toques, 3 toques, eu passo a mão direita. Então, tem que jogar assim. Então, a equipe do Afonso foi evoluindo nesse sentido. Só que o meu trabalho foi muito importante, Bruna, confio em ti, né, tu vai conseguir. E daí aquela menina ficou muito feliz que ela estava acertando, então era uma aluna que eu ganhei, né. Em compensação, uma outra, que deu muitos saques bons no primeiro e depois não conseguiu mais Nesse acertar. caso, o que aconteceu? Ela ficou desestabilizada? Ela ficou nervosa no segundo set, e errou, e no terceiro, quarto, depois no... Sim. E esse trabalho que vocês fazem, em que momento vocês fazem esse trabalho da parte psicológica? Porque os alunos não querem aula teórica na educação física. O único professor que não pode ficar doente é o professor de educação física. Os outros, não dá seu jeito. Mas esse professor, eu acho que os alunos vão dormir rezando pela saúde para que não falte os espíritos. Os meus filhos foram assim. E aí, em que momento vocês trabalham? Porque essa questão da confiança eu vejo muito nos nossos adolescentes. Talvez não da Bruna, na verdade da Bruna não tanto, mas já começa nessa fase ali. Porque eu vejo assim, eles não confiam em si, eles não confiam ser capazes. Então, em que momento vocês fazem isso? Eu cobro bastante participação deles em aula. Que pelo menos tentem fazer. Nenhum é atleta, eles são alunos, mas que eles tentem fazer e dar o melhor de si, né? Esperar a bola ficar no chão, isso não é jogo, né? Que pelo menos vão na bola, né? Tentem fazer o máximo que conseguir. E muitos se destacam, né? Como a Bruna. Então, a gente tem vários alunos que se destacam, que são os que gostam e que vêm daí no projeto. No projeto, acho que a gente cobra um pouco mais, né? Essa parte de pressão, assim, acho que a gente vivencia mesmo na Olimpíadas, na competição, né? Porque na escola não tem essa pressão, assim. Por mais que tu cobre, eles estão lá jogando menino contra menina, como diz a Eliane, né? Eles estão no joguinho deles simples. Mas daí quando chega, né? Tu tem que cobrar junto o rendimento, tu tem que cobrar a participação, tu tem que cobrar o desempenho deles, né?
E não pode desmorecer, tem que ir para frente, vamos. Né? Então, daí a importância, então, de participar de competições fora. Exatamente, antes de chegar na Olimpíada, antes de chegar em jogos maiores, para estarem preparados. E é ali que vocês estão trabalhando, né? Na ida no ônibus, lá no vestiário, nesses momentos ali. E se tivesse tempo, né, que nem para nós, levar eles mais vezes durante o ano, eles vão se lapidando. Sim. Assim que lapida, ela participa de uma modalidade. Agora já vou para a próxima, e daí ela tem a terceira, e depois ela finaliza com o atletismo. Então tu vai lapidando eles durante as competições. Claro que ela já deve competir desde o pré-mirim, né? Então ela já sentiu lá no pré-mirim como que vai ser o futuro, né? Se ela quer seguir. Aí entra também os pais, que tá aqui o pai da Bruna, né? Pais que passam confiança e pais que de repente também, às vezes tu tem um pai que é inseguro, uma mãe que é insegura, um padrasto, uma madrasta, ou um avô e vó, que criam hoje também os netos, né? E daí ele também é um atleta inseguro. Né? Então eu já cuidei de uma equipe que veio brigando, meninas vieram brigando, as 10 queriam entrar no jogo. Eu disse, só pode jogar 5. Aí eu disse, se vocês continuarem brigando, vocês vão perder. Perdemos aquela partida. Aí elas vieram, olha, quem tu vai convocar agora para a segunda partida? Eu disse, na hora que o juiz apitar terminando o jogo, que antecipa o nosso, eu vou dizer quem vai jogar. Aí apitou o juiz, quem vai jogar? Vocês 5 vão jogar. Não brigaram mais. E elas foram evoluindo. Né? Não ganharam nenhum jogo, mas serviu de aprendizagem para elas que quando elas são convocadas pelo professor é porque elas são as melhores dentro da escola. Sim. Todas têm capacidade, sim, mas nem todas eram nota 10. Então, todas de 0 a 10, todas são 10. Não, professora, essa. Então, tá, agora tu acabou de apontar para mim quem são as melhores, então essas vão ser jogando. Se elas não tiverem sintonia, nós vamos achar aqui no banco quem vai conseguir fazer a sintonia, né? Entre a partida de futsal, se acertar atrás e para jogar na frente, né? E a goleira também, a goleira que estava lá, não deu, eu disse, olha, se vocês quiserem, né, participar dessa forma, nós vamos levar sempre goleada. Mas a goleira é muito importante, né? Para fechar lá atrás também, passou da zaga, ok, né? Mas o goleiro é importante, tá? Elas substituíram e elas foram evoluindo como colegas, né? E um outro menino, ele veio para uma partida, não vou dizer o nome da escola, ele veio para a partida, prof, eu não queria no gol. Não, mas tu é meu goleiro, mas eu não queria no gol, eu tô com medo. Fizemos a primeira partida perfeita. Aí eu combinei com ele assim, olha, vou fazer assim. No primeiro tempo, eu vou colocar o colega que estava jogando como pivô, né? Era futsal. Aí, quando terminar os 10 minutos, tu vai entrar. E bem confiante como tu joga, né, lá na escola, onde a gente treina e tal e tal. Tá, professor. Aí, nós ganhamos da estratégia que eu tinha feito. Porque o menino que jogava na frente não queria ficar no gol, porque ele é bom mesmo para atacar. Mas, conhecendo ele é bem querido, participativo e jogando, às vezes, brincando com os meninos no gol, com as meninas no gol, eu sei que ele domina a habilidade. Aí nós ganhamos. Aí era um jogo muito difícil depois. Daí eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu deveria ficar 20 minutos com ele no gol, mas eu prometi para ele só ficar 10. E aquela outra equipe que era superior a princípio, ela não conseguia fazer gol, porque ele defendia tudo, e nós levamos o gol. Aí terminou o primeiro tempo, a gente foi para o segundo tempo, aí nós fizemos gol empatando, e numa falta, então eles desempataram. Mas assim, aí troquei o goleiro, eu tinha prometido, né? E o goleiro já estava mais confiante. No último jogo, o goleiro jogou, aquele goleiro que não queria jogar no início, jogou como ele joga na escola, todo confiante dele. Disse, professor, agora estou jogando que nem lá na escola. Assim. Então, assim, a sintonia, né? Porque assim, se pensar no futebol, no atletismo em geral, né? Sintonia, porque tu precisa trabalhar em equipe, tem que trabalhar o teu emocional, o lado psicológico, então o professor de educação física, quanta coisa não faz ali naquele curto espaço de tempo, porque eles querem direto para a prática. Então, é a importância desse trabalho conjunto com toda a escola, né? Porque vocês não têm tempo de fazer tudo isso ali.
mas os demais professores em suas disciplinas, se cada um quiser uma parte, né, faz com que eles sejam diferentes lá no final. Então, quanto mais competir, melhor, porque é uma competição saudável. A gente não precisa pensar, não, tem que ensinar a cooperação somente. Não, tem que ensinar de tudo um pouquinho. Bom, agora está finalizando o programa, né? Vou começar aí com o pai, né, que falou muito, né, quase a gente não pôde falar ali. Qual é a dica, qual é o conselho que tu dá para os pais a questão da participação no esporte, né? Tu tem uma super atleta na tua casa, uma menina maravilhosa, né? Qual é o conselho que tu dá para eles? Olha, incentivar as crianças é a melhor maneira que deles manter ocupados, é uma atividade muito boa, e confiar nos professores, que é um excelente trabalho, e continuar incentivando as crianças nesse trabalho que pode se tornar futuramente algo que possa dar retorno para eles. Bem rentável, né? De passagem. Prof, tua mensagem, algum incentivo para a garotada que às vezes tem preguiça de participar? Eu sempre comento com eles que na educação física a gente não consegue fazer tudo, né? A gente tenta, né? E muitas vezes eles procuram coisas fora da escola também, que isso faz diferença, né? Muitos vão no União. Nós temos alunos da Vano Hansen que participam do punhobol na ginástica, né? A professora Rosane Drum, ela faz esse trabalho com eles. Sexta-feira agora eles vão ficar o dia inteiro fora da escola em competição, né? Então são vivências fora da escola que nos ajudam também, né? E sempre a participação, o máximo que eles puderem participar e querer, para nós é sempre vantagem. Bruna, como super atleta, está cansado todos os dias, de manhã e de tarde? De manhã. De manhã e de tarde. Bom, todos os teus afazeres ali agora, quando tu chegar em casa, né, de jogar e não pensar em mais nada. Qual é a tua dica, assim, conselho que tu dá para o pessoal participar mais, ou, sei lá, na quadra, no momento que tu tá lá jogando, dicas para jogar melhor? Deixar a preguiça de lado para ajudar a equipe, ter confiança e participar ao máximo que conseguir, dar o seu melhor e não ficar bravo logo. A equipe perdeu uma vez, tudo bem, no próximo a gente tenta ganhar. Porque não é sempre que a gente pode ganhar tudo. A gente tem que saber perder também. Exatamente, né? Quando vencer, né, ter um gostinho melhor. Né? O que mais me marcou assim, nas Olimpíadas, né? Pais e mães que acompanham o seu filho. Muitas vezes o filho não quer ver seu pai e sua mãe lá na quadra, torcendo. Mas eu tenho muito orgulho dos meus pais que me acompanham ou pela Escola Afonso Wolff ou que me acompanharam na época da Escola 10 de Setembro, que a gente competia tanto Olimpíadas, Copa Unicinos, Fundação Evangelho, Fundação Ivuti, ginástica e demais. E dessas competições, tanto no Afonso e nas outras nossas escolas todas, né? A gente cria atletas, tá? Profissionais. Hoje a Escola Paulo Arna tem uma menina, a Eduarda Dapper, que treina no Inter, né? 3 vezes por semana. Nós temos um goleiro que na época estudava no Afonso Wolff, que estava agora no Ipiranga, né? Eu não me lembro mais o nome dele, mas você foi talvez até professora dele, Edmond Roy, estava no Estado de São Paulo. Deutsch, eu acho que é o sobrenome dele, esqueci o nome dele agora. Fora outros, né, eu chamava de colorido, era meu goleiro do 10, né, Jefferson Potrich, que jogou no Juventude, em outros times. Aí tinha o Rens, que era aqui do Bela Vista, né, da Felipe Vende, que também jogou fora, né. Outros alunos que foram por Inter, foram para o Grêmio fazer testes. A Escola Urbano, se não me engano, se destaca no punhobol, porque eles têm uma professora, a professora Rosane, ela é da ginástica de punhobol também. Voleibol, eu tive uma aluna na seleção gaúcha de voleibol e ela era para jogar no Rio de Janeiro também.
né, na seleção brasileira de vôlei. Tive um aluno do Afonso Wolff, que era muito alto, desengonçado, que eu disse um dia para o marido da Sabrina, o professor Gerson, meu Deus, aquele aluno ali tem que jogar basquete, porque tinha que falar para a mãe dele incentivar. E sem querer era a professora Santina, era o filho dela. E esse menino, ele jogou na Sojipa e numa outra equipe em Porto Alegre ganhou bolsa de estudo para jogar basquete em Porto Alegre. Né? Ele jogou até todo o ensino médio, ele terminou com uma bolsa de estudo na Escola Anchieta, que na época custava 1.500, acredito que hoje o Anchieta tenha um custo de quase 4, 5 mil reais por mês. Né? Então, também temos tive um atleta de voleibol masculino também já, e fora o final de semana, que todo campeonato municipal de futebol a gente vê nossos alunos jogando, né? Ou professores, né? Dentro das academias, né? Sim. Você mesmo deu aula para o Juliano que está estagiando lá, ou sendo atleta profissional e ganhando por isso, ganhando bolsas de estudo. Então, que os pais continuem incentivando. Que as escolas nos apoiem, porque muitas vezes a gente esbarra também na parte diretiva, a gente sabe quanto é difícil perder o professor da sala de aula e sair para competir. Né? A Escola Paulana está participando do GERS, que o professor Marcelo está levando os alunos do infantil masculino do futsal. Então, assim, o apoio é importante da família, nós, professores, queremos levar nossos alunos, mostrar o potencial deles também, e os pais. Né? Então fica a dica aí, né, para os pais, para incentivar mais. Você vai do participe, né? Então eu agradeço a presença de vocês aqui, o Adam, que sempre está nessa parte da técnica, do som, enfim, das câmeras e tudo mais, e a vocês que estão conectados. Então, toda quarta-feira tem o programa de educação. Então, um beijo a todos, um agradecimento especial a vocês que estão aqui. Né? Então, uma ótima semana a todos. Até a próxima quarta. Isso aí. Nem doeu.